Boa tarde a todos, boa tarde, Roberto. Boa tarde. Quero inicialmente fazer aqui também um reconhecimento público, Roberto. Desde quando você chegou ao governo, você sempre foi um técnico que soube dialogar com esse vereador. Nós sempre tentamos construir situações diferenciadas na construção do orçamento. Então, eu quero que você se sinta tão respeitado nessa casa como eu sempre fui no seu gabinete. Muito obrigado. Tem algumas situações que eu gostaria de estar te colocando, e colocando publicamente, já que essa é uma audiência pública. Eu acho que é importante nós projetarmos a nossa relação para frente, projetarmos essa audiência de tal forma que ela funcione como um instrumento, um elemento propositivo, primeiro para trazer para dentro desse debate a comunidade. Não há nenhum legislativo, nenhum executivo que possa suplantar, por si só, o interesse maior do que a comunidade. Nós temos uma deficiência muito grande em Araraquara, não só aqui, mas aqui também, no que diz respeito à participação da sociedade na construção efetiva da peça orçamentária e, mais ainda, no que diz respeito à fiscalização da execução propriamente dita do orçamento. Então, eu quero refazer aqui um pedido a você e à administração atual para que nós pudéssemos nos irmanarmos e tentarmos reverter esse quadro, se nós quisermos todos, e tenho certeza que todos nós queremos, evidentemente, ter uma cidade progressista, uma cidade participativa e uma cidade onde as políticas públicas elas estejam cada vez mais apropriadas e mais aproximadas ao real interesse da sociedade. Diante disso, nós tentamos fazer esse debate nessa casa, tentamos fazer o debate também com a administração, e nós não avançamos. A administração teve uma postura absolutamente autoritária, arbitrária, vetando as nossas emendas e deixando completamente à margem da sua avaliação qualquer tipo de propositura que essa casa tenha tido construído com a sociedade. Eu quero aqui reivindicar mais uma vez que nós pudéssemos rever essa postura, que nós pudéssemos construir algo diferente para 2012. Outra situação é a nota técnica do Tribunal de Contas do Estado, mais precisamente a 29 de 2010, ela destacou pelo menos 16 pontos que a administração deveria seguir para a bem consecução do seu orçamento planificado para o ano de 2010. Desculpa, para o ano de 2011. A nota técnica é do ano de 2010. Acompanhando a execução orçamentária, nós visualizamos que muito pouco desses 16 pontos dessa nota técnica foram, que são 14 pontos, na verdade, pouco desses 14 pontos foram observados pela atual administração. Acho extremamente importante que nós possamos iniciar esse debate com essa audiência pública, avançar nesse debate, nas audiências de discussão da lei orçamentária, para que nós possamos ajustar, do ponto de vista legal, evidentemente, a peça orçamentária para 2012, e, com isso, dar uma oportunidade maior, inclusive, da participação social. Uma preocupação grande, e aí eu penso que o governo deva refazer a sua medida daqui para frente, ainda no ano de 2011, e já destacar, ter uma atenção maior no que diz respeito a 2012, é justamente nessa operação que o governo fez, e que nós, evidentemente, respeitamos, embora eu, pessoalmente, não concorde, que é essa transação, vamos dizer assim, a expectativa do pagamento dos tributos do INSS com créditos, os eventuais créditos que o governo espera receber. Eu, particularmente, acho isso uma operação de altíssimo risco, que não é indicada para que seja feita, evidentemente, nem na iniciativa privada, muito menos na gestão pública, até porque
a coisa pública não nos pertence, né, por isso que ela é pública, mas, respeitando que assim foi feito, eu penso que ainda, até o final desse ano, e mais precisamente no ano de 2012, o governo deva trabalhar dentro do seu orçamento com a questão das reservas de contingente, porque nós não sabemos o que pode resultar o final desse processo lá na frente, e aí, evidentemente, que o interesse maior, o interesse público, deve ser resguardado justamente dentro dessa reserva de contingente, no que diz respeito especificamente a esse assunto. Evidentemente que essa audiência pública ela não se esgota aqui, eu penso que ela dá apenas um start, ela faz um chamamento para essa casa e para a nossa sociedade, para que, recepcionando essa sua prestação de contas, ela inicie um processo de reflexão e de maturação desses números pelos segmentos organizados da nossa sociedade, e que essa reflexão deve ser objetivada na efetiva construção da lei orçamentária. Então, eu queria muito chamar a atenção dos companheiros aqui que estão presentes, dos vereadores que estão presentes na casa, para que nós pudéssemos compreender essa audiência pública como apenas um start de um aprofundamento das contas públicas e das políticas públicas que serão realizadas até o final desse ano e também para 2012. Eu acho importantíssimo que os nossos segmentos sociais organizados, nós possamos ser os facilitadores para esses segmentos, para que esses segmentos tenham todos esses números em aberto, que nós possamos refletir junto, ou fazer uma reflexão conjuntamente à sociedade, porque eu, particularmente, vejo com muita preocupação os números expostos. O ano de 2011, por exemplo, nós já tivemos aqui na casa uma enxurrada de projetos de lei, que, inclusive, tiveram aprovação da bancada do Partido dos Trabalhadores, pela responsabilidade que nós temos com as políticas em andamentos para a cidade. Tiveram a votação favorável da bancada do Partido dos Trabalhadores, mas é fato que os valores e os índices apresentados dentro dos projetos suplementares que foram aprovados, eles já estão muito, muito acima dos percentuais inflacionários apurados e estimados até o final do ano. Isso, inclusive, está fora da orientação dessa própria norma técnica estipulada pelo Tribunal de Contas do Estado. Bom, de tal forma, para finalizar, eu quero contribuir para que essa audiência ela tenha uma caracterização diferenciada das demais, inclusive, porque o momento financeiro, o momento do que diz respeito às questões das finanças, dos créditos suplementares, que nós estamos acompanhando na Prefeitura, os procedimentos das líquidas de curto prazo, são situações que chamam a atenção e, pela nossa responsabilidade com a cidade e, evidentemente, com o orçamento, nós haveremos de continuar esse debate daqui para frente.